No churrasco da família da minha esposa, a irmã dela fez uma piada. Se você sumisse amanhã, ninguém nem notaria. Todo mundo riu, menos eu. Levantei meu cachorro-quente como se estivesse brindando e disse, desafio aceito. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas, fui embora, cortei contato com todos e desapareci. Um ano depois, eles finalmente começaram a perceber. Você acha que conhece alguém até virar invisível na própria casa? Eles não notaram quando parei de falar, nem quando parei de tentar. Mas quando eu parei de existir para eles, aí tudo começou a mudar. Meu nome é Martim. Eu já estava à beira do fim e considerando sair do meu casamento muito antes de tudo realmente desmoronar. Já fazia um tempo que eu vivia em um relacionamento que mais parecia um lento desaparecimento do que uma vida compartilhada. Mas eu soube que era hora de ir embora durante um churrasco de família quando fui motivo de piada. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa ficou em silêncio, eu desapareci. Minha esposa, Diomos, casados por pouco mais de 8 anos. No começo, éramos como a maioria dos casais, com uma conexão profunda. Nós tínhamos planos. Não queríamos apenas uma casa, queríamos um lar. Esse era o sonho pelo qual nos comprometemos. E por um tempo, corremos atrás dele juntos. Mas por volta do 5º ano, as coisas começaram a mudar. Não foi de repente, e talvez por isso tenha sido tão difícil perceber. O ponto de virada foi quando começamos a tentar ter filhos. Queríamos muito, os dois, mas quando os meses viraram anos, sem sucesso, começamos a procurar clínicas de fertilidade, marcar consultas, aplicar injeções, fazer exames, seguir cronogramas. Fizemos tudo o que nos recomendaram. Todo mês era uma nova esperança, e todo mês terminava com uma decepção silenciosa que preenchia o ambiente como fumaça. Eu via o que aquilo estava fazendo com a Julie. Ela foi ficando mais quieta, mais distante. No começo, achei que era só estresse. Nós dois estávamos sofrendo, mas em algum momento ela simplesmente parou de tentar. Não só com os tratamentos, mas comigo também. Ela desistiu do sonho. Acho que quando ficou doloroso demais segurar aquilo, ela simplesmente largou tudo. E junto com isso, parece que ela largou o nosso casamento também. O carinho que antes vinha naturalmente desapareceu, e no lugar dele surgiu uma distância fria e educada. Ainda morávamos na mesma casa, dormíamos na mesma cama, comíamos na mesma mesa, mas parecia que eu vivia com uma estranha. E o silêncio entre nós ficava mais pesado a cada dia. O que mais doía era que ela nem parecia notar ou se importar. Ela havia se fechado emocionalmente. Eu dizia a mim mesmo que amar significava continuar mesmo quando a outra pessoa já tinha desistido. Mais ou menos 1 ano e alguns meses antes de tudo desmoronar de vez entre mim e a Du, a irmã dela apareceu na nossa porta. Ela tinha acabado de passar por um término terrível com o marido. Estou falando de brigas feias, gritaria, acusações de traição. Até a polícia foi chamada na casa deles algumas vezes. Foi um caos. E compreensivelmente ela precisava de um tempo. Julie veio me perguntar se a irmã podia ficar com a gente por alguns dias, só até se organizar. Claro que eu disse que sim, era o certo a se fazer. Ela tinha 2 filhos pequenos que não tinham culpa de nada. Então eles chegaram com algumas malas e ao que parecia um plano de passar só uma noite. Mas esses poucos dias começaram a se estender. Pensei que talvez ela só precisasse de mais uns dias para resolver as coisas. Mas essas semanas viraram 1 mês, depois 2. E quando percebi, já estávamos no 3º mês e ela ainda estava lá em casa. Eu tinha uma outra família inteira morando sob o meu teto e ninguém parecia achar isso um problema, exceto eu. A irmã da minha esposa era barulhenta, sarcástica, sempre tinha uma resposta atravessada na ponta da língua, e as crianças eram puro caos. Não havia disciplina, respeito por espaço, nem um mínimo de controle. Era como viver dentro de uma creche administrada por um palhaço bêbado. Todo santo dia era atenção. Eu chegava do trabalho exausto, torcendo por um pouco de paz, só para ser recebido com mais uma bagunça. As brigas começaram a se tornar rotina, já não existia mais conversa, só conflito. E o que mais doía era que a Julie sempre ficava do lado da irmã. Sempre. Não importava como mal a irmã dela se comportasse, a Jill arrumava uma forma de defendê-la. Eu trazia minhas preocupações com calma e ela simplesmente me cortava. Inventava desculpas do tipo, ela é minha única irmã, ou você não pode esperar que eu coloque ela na rua só porque fez uma coisa que você não gostou. Para ela, meu incômodo não era válido. Teve uma vez que ficou marcada para mim. A irmã dela estava zombando de mim, soltando provocações. Em vez de repreender, a Jill entrou na brincadeira, com um sorriso irônico e disse, para ele é sensível. E então as duas caíram na risada. Eu me senti humilhado. Chegou o ponto de eu nem dormir mais na minha própria casa. De deixava a irmã e as crianças dormirem no nosso quarto e eu era deixado para me virar, dormir onde desse. Agora, eu sei que muita gente pode ouvir tudo isso e pensar,
Por que você simplesmente não foi embora? E acredite, eu mesmo me perguntava isso, mas não era tão simples assim. Eu acreditava que uma grande parte do que a Ju estava passando era por causa da dor de não conseguirmos ter filhos. Aquilo destruiu ela. E eu pensava que se a gente conseguisse superar isso e encontrar um caminho juntos, talvez o amor que tivemos um dia pudesse voltar. Por isso, fiquei mais tempo do que deveria, acreditando que o nosso casamento ainda tinha salvação. Mas lá no fundo, eu já começava a perceber que estava cansado. Um dia, cheguei ao ponto em que o amor sozinho não era mais suficiente para me manter preso numa casa onde eu me sentia como um estranho. Então, marquei uma consulta discreta com um advogado especializado em divórcios. Contei tudo para ele com calma. Algumas semanas depois, os papéis do divórcio já estavam prontos, mas eu simplesmente não conseguia entregar. Não era porque eu achava que ela ia mudar, mas porque uma parte de mim ainda queria que ela me olhasse como fazia antigamente, nem que fosse só mais uma vez. Mesmo assim, enquanto eu esperava, a tensão não diminuía. Então, comecei a montar uma lista mental de coisas a fazer e fui riscando uma por uma. A primeira coisa foi empacotar discretamente alguns itens essenciais, roupas, documentos, objetos de valor sentimental, tudo em caixas velhas de mudança. Coloquei rótulos genéricos caso alguém encontrasse. Depois, aluguei um pequeno depósito fora da cidade e paguei em dinheiro. Era o tipo de lugar que ninguém jamais pensaria em procurar. Fui levando as caixas aos poucos para lá. Abri uma nova conta bancária com uma variação no meu nome. Comprei um novo celular. Até escolhi uma nova cidade, menor, mais tranquila. Planejei tudo nos mínimos detalhes até a hora de cada passo. Se meu casamento terminasse, eu estava pronto para desaparecer como um fantasma. Mas eu ainda não tinha apertado o gatilho, porque apesar de tudo, eu ainda amava ela. Lá no fundo, por baixo de toda aquela mágoa e exaustão, eu ainda estava agarrado à mulher com quem me casei. Num sábado, saí por algumas horas para clarear a mente. Quando voltei para casa, vi mais carros do que o normal na rua. Risos vinham do quintal. Ouvi crianças gritando e correndo antes mesmo de abrir a porta. Entrei e segui os sons. O quintal estava cheio de vida. Crianças correndo com caixinhas de suco nas mãos, alguém virando hambúrgueres na grelha. A música baixa, mais constante, todo mundo conversando, rindo, se divertindo. Havia bebidas na mesa do pátio, pratos de papel empilhados com comida, o pacote completo. Era um churrasco de família em grande estilo. O único problema, eu não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. Fiquei parado na porta por alguns segundos, só observando. Era como entrar na festa de outra pessoa na sua própria casa. Mantive a expressão neutra. Vi minha esposa de rindo com os pais perto da mesa. Antes que eu dissesse qualquer coisa, uma das tias dela me viu e acenou. Martim, vem cá me ajudar com isso rapidinho. Balancei a cabeça e atravessei o quintal. Nunca tive problemas com a família dela. Na verdade, me dava melhor com alguns deles do que com a própria Júlia ultimamente. Então, forcei um sorriso e fui ajudar. Enquanto eu entregava a travessa que ela precisava, outro parente se aproximou, curioso, e perguntou com um sorriso. Ei, onde você esteve o dia todo? A gente tá aqui há horas. Você não sabia que a gente vinha? E foi aí que caiu a ficha. Eu fui excluído. Eu mal tive tempo de responder quando a irmã da Dona atravessou a conversa com a voz bem alta, dizendo: Quer saber? Se o Martim desaparecesse amanhã, acho que ninguém nem ia notar. Todo mundo caiu na risada. E para piorar, Adile completou: Nem percebi que você não estava aqui. Podia até ter sido uma piada, mas não para mim. Então, levantei meu cachorro-quente como se fosse uma taça de vinho, forcei um meio sorriso e disse: Desafio aceito. Ninguém falou nada depois disso. Alguns até me olharam achando que eu estava brincando também, mas eu não estava. Foi ali, naquele momento, que eu tomei a minha decisão. Eu estava cansado de ser invisível na minha própria vida. Quando o churrasco finalmente acabou e a maioria dos convidados já tinha ido embora, a casa ainda parecia vibrar com os resquícios do evento. Para mim, aquele era o fim. Eu já vinha pensando em deixar o casamento, mas depois do que me disseram naquele dia, eu não ia esperar as coisas piorarem. Não precisava de muito, só o básico. Algumas roupas, meu notebook, documentos importantes e dinheiro, tudo dentro de uma mochila de viagem. Antes de sair pela porta, deixei uma cópia dos papéis do divórcio assinados bem no centro da bancada da cozinha, onde ela com certeza veria pela manhã. Coloquei um post-it amarelo por cima, cuidadosamente posicionado. Nele estava escrito: Já percebeu? Então, saí, tranquei a porta atrás de mim, entrei no carro e fui embora. Naquela mesma noite, apaguei todas as redes sociais ligadas ao meu nome. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo deletado.
Depois, peguei meu celular pré-pago antigo, troquei o chip e joguei o original numa boca de lobo num posto de gasolina, 2 cidades adiante. Eu não queria ser encontrado nem por ela, nem por ninguém. Eu só não podia continuar me machucando do jeito que estava. Dirigi até uma cabana que eu já tinha visto antes, anunciada num site obscuro de classificados, de propriedade de um senhor aposentado que não fazia muitas perguntas. Paguei 3 meses adiantado em dinheiro. Ficava no meio do mato o suficiente para parecer que o mundo tinha esquecido dela, mas ainda perto bastante de uma cidadezinha para comprar mantimentos. Comecei a viver trabalhando independentemente pela internet. Pagava o básico, comida, luz e algumas necessidades que eu ainda me permitia. Os dias começaram a se misturar, sem horário, sem pressão. Eu acordava com o som dos pássaros. Semanas viraram meses, minha barba cresceu. Comecei a comer melhor, dormir profundamente, pensar com mais clareza. Não olhei para trás. Não procurei saber de Dio, porque finalmente eu entendi que não precisava. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, e nada de bom vem de reabrir uma ferida só para ver se ainda dói. Uns meses depois de ter ido embora, decidi acessar uma das minhas contas de e-mail antigas, só para buscar um arquivo pessoal antigo que eu tinha feito backup há anos. Era uma conta que eu não abria desde antes de sumir. Não esperava encontrar nada, mas assim que entrei na caixa de entrada, congelei. Havia dezenas de e-mails, todos de Dio. Eu não soube o que pensar. Uma parte de mim nem queria ler. Fiquei com o dedo pairando sobre o botão de deletar mais de uma vez, mas no fim cliquei. Os primeiros eram cheios de raiva. Ela exigia saber onde eu estava. Me chamou de egoísta, covarde, sem coração. Disse que eu o estava abandonando, que eu não tinha o direito de simplesmente desaparecer. Jurou que me encontraria e me arrastaria para o tribunal. As palavras eram afiadas, mas à medida que eu ia lendo os e-mails em ordem cronológica, o tom foi mudando. As palavras começaram a suavizar. Ainda havia perguntas, mas não tinham mais raiva. Pareciam incertas, hesitantes, como se ela finalmente começasse a ouvir a própria voz no silêncio que eu deixei para trás. Os últimos e-mails mexeram comigo de outro jeito. Lembro de um em especial. Ela dizia que o banco havia começado a mandar avisos, algo sobre pagamentos em atraso, que uma possível execução hipotecária estava chegando. Ela admitiu estar trabalhando em 2 empregos agora, tentando manter a casa de pé. Disse que teve que mandar a irmã e as crianças embora, eles não estavam ajudando. Ela escreveu como se finalmente tivesse entendido o que eu tentava dizer há anos. Num dos e-mails ela escreveu: "Eu entendi agora. Entendo porque você estava tão distante, só queria não ter sido tão cega em outro. Eu queria que você voltasse, não porque eu preciso de ajuda, mas porque sinto sua falta. Porque finalmente entendi tudo que você abriu mão para tentar manter isso aqui de pé. Mas foi o último que me tirou o ar." Ela escreveu: "Eu fui estúpida, te subestimei. Achei que você sempre estaria por perto, não importava o quanto eu te ignorasse. Eu ainda não assinei os papéis do divórcio. Fico torcendo para que um dia você abra aquela porta de novo." Fiquei ali parado, encarando a tela. E eu não vou mentir, eu senti algo. Meu peito apertou lendo aquelas palavras. Eu conhecia esse lado dela, o lado que era capaz de amar profundamente, o lado que um dia quis construir um futuro comigo. E talvez, só talvez, fosse essa versão dela finalmente quebrando o barulho. Mas às vezes sentimento não basta. Passei anos naquele casamento me convencendo de que o amor curaria tudo, que o tempo consertaria. Mas agora, mesmo lendo esses e-mails, por mais emocionais que fossem, eu não sabia se conseguiria voltar para aquela vida. Naquele ponto, fazia exatamente 1 ano desde que eu desapareci. 1 ano inteiro fora do mapa. Cortei laços, respirei em paz pela primeira vez em muito tempo. Eu só ia até a cidade a cada 2 semanas para comprar mantimentos. E foi num desses dias que entrei numa cafeteria pequena que eu tinha aprendido a gostar. Ficava escondida na beirada da cidade. Entrei, pedi meu café de sempre e estava esperando no balcão quando ouvi alguém dizer meu nome. Na primeira vez ignorei, mas na segunda veio mais firme, mais surpresa. Então virei. Era o Ryan, um amigo em comum do passado. Os olhos dele se arregalaram como se tivesse visto um fantasma, e de certo modo viu mesmo. Troquei algumas palavras. Conversa fiada. Mantive tudo curto, não revelei nada. Menos de 1 semana depois, houve uma batida na porta da cabana. Eu não estava esperando ninguém. Espiei por entre a cortina e lá estava ela, Julie. Por um instante permaneci imóvel. Abri a porta devagar, tentando manter o rosto neutro. "O que você quer?" perguntei. Ela não respondeu, apenas desabou, chorando, repetindo que estava arrependida, que não imaginava ter deixado as coisas chegarem tão longe, que queria ter escutado mais e entendido antes. Eu deixei ela falar, não interrompi. Quando terminou, saímos juntos para o lado de fora.
Olhei direto nos olhos dela e disse: eu volto, mas só para terminar isso do jeito certo. Vou assinar o que tiver que assinar. A gente encerra como adultos. Mas eu não posso ser marido de novo. Não depois de tudo. Não depois do que a sua irmã me fez passar. Não depois de você ter ficado calada e deixado acontecer. Ela não discutiu. Não havia mais luta em seu semblante, apenas um aceno lento. Enxugou o rosto, tentou sorrir, mas não conseguiu, e então foi embora. Depois de refletir sobre tudo, percebi como é estranho. As pessoas só começam a enxergar o valor de algo ou de alguém quando já perderam. Essa é uma das lições mais duras que a vida ensina. E, infelizmente, é uma lição que eu tive que dar e também viver. Durante anos, estive preso num casamento que já havia ruído por dentro. Mas ninguém te avisa que o amor sozinho não sobrevive quando só uma pessoa ainda está tentando, enquanto a outra já partiu emocionalmente há muito tempo. Eu aguentei o desrespeito constante, as humilhações, o caos que veio junto com a irmã da Julie e os filhos dela, tudo porque ainda havia amor. Mas eu fui me apagando, me tornei invisível dentro da minha própria casa. E o mais louco só fez sentido para ela depois que eu desapareci. Foi aí que ela enxergou tudo o que eu tentei mostrar por anos. E talvez, algumas pessoas só aprendem com a ausência daquilo que sempre acharam que estaria ali para sempre. Se você está vendo isso agora e sente que está sendo ignorado, desvalorizado, tratado como presença garantida, pense bem. Não espere estar em pedaços só para provar que você era inteiro. E se você é alguém que anda afastando quem te ama, se pergunte por que precisa perder para só então enxergar o valor. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe um comentário, compartilhe a sua experiência. Se já passou por algo parecido ou mesmo que não tenha passado, me conta o que isso te faz sentir. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje, manda para essa pessoa. Você nunca sabe quem está aí do outro lado, quieto, com as malas prontas, só esperando mais um motivo para desaparecer. Obrigado por estar aqui. Comentário Red Edit. E vocês viram, né? O ficou invisível por tanto tempo que quando finalmente sumiu de verdade, virou o centro das atenções. Engraçado como algumas pessoas só aprendem quando o silêncio grita, mais alto do que qualquer apelo. Mas será que ele fez certo em aparecer de novo? Ou devia ter deixado ela no eco das próprias escolhas? Me contem aí nos comentários. Deixem o like, compartilhem com quem acha que pode ignorar o outro para sempre e a gente se vê no próximo episódio.